O dia de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde haviam muitas pessoas congregadas e oravam. Então ele bateu no postigo, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás loucas? Ele, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: não é o Pedro, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-na e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou isso: anunciai a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Glória a Deus. Pedro e Tiago haviam sido presos por Herodes, porque Herodes estava com ódio dos cristãos. Herodes estava possuído do espírito do anticristo. E Pedro estava diante de uma situação que é idêntica à tua, a que muitas vezes nós estamos. Pedro estava sem saída. Tiago havia sido morto e era Páscoa. E todo mundo queria a morte de Pedro. Todos os judeus queriam a morte de Pedro, porque eles imaginavam que matando Pedro estariam matando Jesus Cristo também. E Pedro estava na prisão, não em angústia, não em desespero. Sabe por que você está em desespero? Porque você não crê no livramento. Pedro estava entregue nas mãos de Deus. Se eu morrer, é para a glória do Senhor. Agora, seja feita a vontade do Senhor. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando incessantemente na casa de João. Estavam clamando. E, quando deu meia-noite, o anjo do Senhor entra na prisão. O anjo do Senhor vem e traz um livramento. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que na hora certa, no momento certo, o anjo do Senhor te trará um grande e poderoso livramento. Quando Pedro olhou aquilo, ele falou: não, eu estou sonhando, não é possível, eu estou sonhando. Mas o anjo disse: vem comigo e me segue. E Pedro levantou, pôs a roupa, cingiu, amarrou o cinto e saiu. E agora, tinha uma porta de ferro, que era a porta da prisão. Quando eles chegaram, o anjo chegou perto da porta, a porta se abriu automaticamente. Foi inaugurada a era da porta automática. A porta se abriu automaticamente. Pedro saiu sem acreditar no que estava acontecendo, pensando que era uma visão, um sonho. Mas não, era o poder de Deus. E eu quero te falar agora, no teu desespero, na tua angústia, o Senhor vai interferir, vai enviar o anjo. E Deus vai fazer uma obra tão grande que você vai pensar que é sonho. Mas não é sonho não, é Deus agindo. É Deus te tirando da prisão. E eu quero falar com você. Não importa se você esteja sentenciado, não importa se você esteja abandonado, e não importa se você esteja desesperado, angustiado. O Senhor vai te tirar desta prisão. Ele já enviou o seu anjo. E o anjo do Senhor vai te abrir automaticamente as portas. Não precisa mais ficar angustiado nem desesperado.
Porque o Senhor, Ele vai contra todas as evidências. Herodes nem poderia imaginar, mas Deus já tinha tirado com mãos fortes a Pedro daquela prisão. E eu quero, em nome de Jesus, que você receba esta palavra. Porque quando Pedro chegou na casa de João, ele bateu na porta. O que é isso? Aí, Rode, que era a pessoa que ajudava lá, ela, peraí, é a voz de Pedro, mas não pode ser Pedro? E Pedro lá fora. E ela ficou tão emocionada que não abriu a porta para Pedro. Saiu correndo e falou, olha, Pedro está aí, Pedro está aí. E Pedro lá, pelo amor de Deus, eu saí da prisão, abre essa porta logo. E eles abriram a porta, estavam todos orando, e o grande milagre aconteceu. E no dia seguinte, Herodes ficou com a cara desse tamanho, porque ele intencionava matar, ele intencionava decapitar, cortar a cabeça de Pedro publicamente. Mas Deus tinha outro plano, e o plano era o livramento, e eu profetizo na tua vida, e você vai declarar comigo agora, Deus tem outro plano, em nome de Jesus, e o plano dele vai se cumprir com um grande livramento. Receba, é a palavra do dia. Um casal referência de amor, aliança, família e integridade. Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. Os dois, juntos, escrevem um manual rico e incrível de segredos para viver um casamento mais que vencedor. 45 anos de experiências deles, do namoro ao casamento indestrutível, compartilhados com você, leitor. São 12 capítulos que farão você refletir sobre felicidade, vida sexual, rotina financeira, criação dos filhos, a diferença emocional, psicológica e comportamental entre homem e mulher. Infidelidade e perdão também são assuntos tratados com muita sabedoria nesse livro, que vai transformar a sua vida conjugal. Adquira já Casamento Mais que Vencedor e venha viver a cura dos seus traumas, ciúme e o peso do passado. E ao final, 30 conselhos que vão fazer seu casamento estar aliançado e fundamentado em Deus. Venha ter a união dos sonhos. Casamento Mais que Vencedor, de Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. À venda no Gospel Bay e nas principais livrarias do país.